o desafio vem e com eles vem o sofrimento. E aí tem um mantra que fala assim: eu aceito o desafio e renovo as minhas forças. Eu aceito o desafio e renovo as minhas forças. Esse é o mantra. Esse é o mantra que a gente tem que levar sempre, né, na nossa mente, de que desafio vem, mas seguido dele vem a renovação das nossas forças. Não adianta a gente estar estagnado. Não é. A gente não colhe muita coisa estando na nossa. A gente não aprende estando na nossa zona de conforto. A gente vai viver aquilo. Vai estar bom, vai estar tranquilo, confortável, mas não vai te trazer crescimento. E às vezes a gente quer coisas grandes, coisas maiores, coisas que brilham, quer estar no topo. Não no sentido de estar no topo, num sentido de ego ou de ser melhor que alguém, mas dentro das nossas ambições, sabe? Dentro do que a gente já planejou, sonhou um dia, sabe? E é importante ter esse pensamento de que sim, estou tendo desafio e vou tirar o melhor proveito, o máximo proveito disso possível. É muito fácil a gente se entregar. É mais fácil, né? É muito fácil porque é mais fácil. É difícil a gente manter o nosso pensamento positivo. Mesmo quando o resultado é negativo, porque às vezes o negativo é o positivo, se é que você me entende. Às vezes a gente vê as coisas dando errado, é um emprego que se perde, é um relacionamento que se rompe, é situações difíceis da vida, sabe? Planejamento que você fez, um visto que não saiu, é tudo que você planejou ali na sua cabeça, nada deu certo. Nada deu certo. Nada assim, né? Relacionamento se quebrou, a pessoa era especial, o emprego que você, né, enfim, sonhava também, enfim, que tava ali fazendo planejamentos e às vezes comprando coisas e se confiando naquele dinheiro que estava vindo ali mensalmente, uma coisa que você gostava de fazer naquele emprego também, você perde de um dia pro outro e fala assim, caraca, o que eu vou fazer? Por que aconteceu? O que tá acontecendo? Não esperava. Como assim? E aí a gente fica triste, a gente se desespera, a gente se pergunta por que tá dando errado, dando errado, dando errado. Como assim? E é difícil ficar no pensamento positivo e falar: não, se isso aconteceu, é porque tinha que acontecer. Se isso aconteceu, é porque eu tive que passar por isso. E eu tenho certeza que eu vou aprender algo dentro desse sofrimento para conquistar coisas melhores. Tem essa reflexão sobre quando a gente está passando por muita coisa, assim, tudo dando errado. Assim, tudo que você faz dá errado. Só que aí que tá, o errado, às vezes não é o errado, sabe? E às vezes a gente tá fazendo escolhas que não é pra acontecer. E aí não acontece porque é o melhor que Deus, que o divino, o universo tá trazendo pra você. Te levando pra um lugar melhor, te fazendo crescer em muitas áreas da sua vida em relação a emoções, a como lidar com emoções. Porque quando você passar de novo, você já terá esse nível de conhecimento, porque você já passou, porque já construiu. Por isso a gente precisa desse sofrimento. Mas é difícil, e é difícil manter o pensamento positivo. Só que é uma prática onde a gente vê que a gente precisa. É necessário. Por mais que a gente não saiba qual será o dia de amanhã, sabe? Tipo assim,
E é mais ou menos a minha realidade. E eu tenho escutado muito divino falando comigo, assim, Deus falando comigo. Eu tenho passado por muita coisa, assim, nesse momento da minha vida. É por isso que eu quero trazer isso pra vocês, que nada tá perdido, sabe? Tudo que a gente planejou um dia e que a gente achou que ia sair como planejado, e tudo dá errado por alguma coisa. Alguma coisa. Eu não vou reclamar, sabe? Às vezes eu faço alguns comentários que eu faço, não, não é isso, não é sobre isso, sabe? É sobre aprender, é sobre curtir a jornada, é sobre levar o como que eu posso levar isso de uma forma legal, como aprendizado para mim mesma. E aí, Deus fala muito comigo, divino, universo, como você queira levar essa força maior que tem aí, que une a gente, que traz a gente pro nosso, o nosso interior de entender o que está acontecendo à volta. E aí, eu não vou vindo pra cá, tinha esse mantra que eu fiquei muito, enfim, lá dentro do entretenimento do voo, né? Você não tem um acesso, pelo menos eu não tinha um acesso à internet. E aí tinha lá exatamente umas coisas que você poderia escutar, e tinha esse podcast, é o podcast de mantra. E é uma coisa que eu trago pra minha vida diária, a meditação, né? De alguma forma a gente tem que ter, qualquer que seja a prática de mindfulness, às vezes não consigo falar direito essa palavra, mas de algo que traga a gente pro nosso centro, que a gente se concentre, que a gente venha, sabe, respirar fundo, tentar se escutar o nosso coração, escutar o que tá ao redor, ter esse momento de voltar para si, porque o nosso mundo é sempre, né, cheio de coisas, e é tela, e é música, e é isso, e é aquilo, e a gente quase não faz essa prática de peraí, deixa eu comer essa comida aqui, só eu e a comida. Peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver que sabor que tem, sabe? Isso é mindfulness, é você estar ali presente completamente, sabe? Tá salgado, tá doce, quente, apimentado, sabe? Ter essa presença total e completa do momento. Muitas vezes a gente não faz isso. Todas as vezes a gente não faz isso. A gente quer comer com o quê? Com um celular ligado em alguma coisa. Está ali comendo, a comida tá entrando, prestando atenção naquilo. Tipo, se você não presta nem atenção naquilo completamente, você nem presta atenção no que você está comendo, você tá assim, ó, vago no momento. Então, trazer essa prática de mindfulness, de você estar presente. Um dia eu vou saber falar essa palavra direito, tá, gente? Saber estar presente, sabe? Então, eu trago isso muito na meditação, é uma coisa diária que eu faço, né? O que eu gosto, a minha meditação é uma meditação guiada, que coloca aqui no ouvidinho e aí a menina vai falando, né? Respira, e assim, sabe? Traz a sua atenção para sua respiração, traz a respiração lá de baixo da barriga, e aí você vai ali se conectando com você. E às vezes faço no dia a dia, né? No diário, tipo, olhar para uma nuvem, olhar para o céu e só notar, sabe? As coisas acontecendo, escutar os pássaros, às vezes fechar o olho assim, escutar os pássaros, sabe? Dar uma respiração, respira fundo e solta, você já sente uma coisa diferente, sabe? Enfim. E aí eu fui direto nesse podcast de mantra. E o primeiro podcast de mantra falava assim: eu aceito o desafio e renovo minhas forças. Esse era o mantra. Era o podcast. Eu aceito o desafio e renovo as minhas forças. Eu fiquei assim, meu Deus. Pai, tu tá presente em tudo aqui mesmo. E tirei muitas coisas desse mantra. Aí o mantra falava assim, né? O mantra falava assim: eu aceito o desafio e renovo as minhas forças. Você já percebeu como às vezes a vida parece muito mais difícil do que a gente imaginava? Existem momentos em que tudo parece dar errado. Os planos mudam, as portas se fecham, o caminho fica incerto.
E é justamente nesses momentos que a gente sente vontade de desistir. A gente deseja que a dor acabe logo, que o desafio passe, que tudo volte a ser fácil. Mas, e se o desafio não estiver acontecendo para nos destruir? E se ele estiver acontecendo para nos transformar? Todo desafio faz parte da nossa jornada. Sempre existe alguma coisa para aprender, alguma habilidade para desenvolver, alguma força dentro de nós que ainda não conhecemos. Quando tudo fica difícil, em vez de lutar contra o momento, eu tento fazer uma pausa. Volto para minha respiração. Me reconecto comigo mesma. Lembro da minha verdadeira intenção. Lembro do meu propósito. Porque quando a mente está calma, a gente consegue enxergar com mais clareza. Aquilo que parecia um obstáculo começa a revelar um caminho. A nossa intuição fala mais alto. Muitas vezes ela já sabe exatamente qual é o próximo passo. O sofrimento e o desafio não estão aqui para nos paralisar. Eles estão aqui para nos moldar, para nos fortalecer, para nos lembrar de quem realmente somos. Quando aceitamos o momento, em vez de resistir a ele, encontramos mais leveza. Encontramos mais leveza, mais paz, mais clareza. E seguimos em frente com graça, leves. Por isso, sempre que a vida me coloca diante de um novo desafio, eu escolho repetir esse mantra. Eu aceito o desafio e renovo as minhas forças. Respira aí. Faz comigo. Fecha os olhos. Eu aceito o desafio e renovo as minhas forças. Porque toda dificuldade passa. Mas a pessoa que você se torna ao atravessá-la, essa permanece para sempre. E com muita, muita, muita habilidade e aprendizados. Muitos são os aprendizados através disso. E eu tô tendo vários deles. E é isso. Se você se sente numa fase da sua vida que você tá assim, tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. Tudo. Se lembre que às vezes o errado é o certo. Se lembre que às vezes o errado é a porta que tá fechando para as outras várias se abrirem e você conquistar um mundo que você sempre sonhou. Não sabemos qual seja ele, não sabemos que caminho vai seguir, mas tenha certeza que o que você tá passando não não é com você. Não se coloca nessa posição de vítima, não é com você. As coisas que estão acontecendo estão acontecendo para você, por você, para te levar em algum lugar. Não sabemos, não sabemos. Junta aí esse sofrimento, essa dor, transforma em... difícil falar, muito, muito. Mas é uma prática. Começa a praticar. Começa a praticar fazendo alguns alongamentos. Começa a praticar e colocando um mantra ou alguma meditação guiada. Começa a explorar esses novos universos em relação à sua mente. Porque isso aqui faz diferença quando está no lugar certo.
quando tá num lugar de calma, de paz, de que o caos acontece, mas você se mantém firme nessa rocha de que tá acontecendo por um motivo e tudo vai dar certo. Eu tô ficando numa vila aqui, num guest house que eles chamam, em Ubud, em Bali. E aí tem umas crianças umas famílias que moram embaixo. E eles ficam brincando ali num terracinho que tem uns peixinhos e tudo mais. Por isso o barulho. Mas é isso, gente. Compartilhe comigo se vocês fazem alguma forma de mindfulness, se vocês trazem isso para a vida de vocês em relação a prestar atenção, enfim, trazer essa atenção para o momento, sabe? Me fala se vocês realmente estão aqui presentes, como que vocês fazem isso. Existem várias possibilidades, várias maneiras. Eu citei só o que realmente eu pratico. E aí, o que vocês praticam? Vamos, vamos fazer essa troca aí de práticas de mindfulness. See ya!